Olá, pessoal! Nessa próxima sequência de vídeos, a gente vai falar sobre circuitos alimentados por fontes senoidais. Mais especificamente, a gente vai falar do comportamento desses circuitos no regime permanente senoidal. Então, vamos lá para o nosso primeiro vídeo dessa sequência. Bom, como a gente já disse antes, nessa aula a gente vai falar sobre circuitos que são alimentados por fontes de tensão ou de corrente que variam com o tempo. Mais especificamente, a gente vai falar de circuitos que são alimentados por fontes senoidais. E a gente vai analisar o regime permanente desses circuitos. E por que é importante a gente fazer essa análise do regime permanente senoidal de um circuito? Bom, a geração, a transmissão e a distribuição de energia ocorrem em regimes permanentes senoidais. Além disso, se a gente quer analisar um circuito que varia com o tempo, é mais fácil a gente analisar um circuito que varia com o tempo de forma senoidal do que um circuito que varia com o tempo de forma não senoidal. E apesar disso, a análise senoidal de um circuito é uma boa aproximação de um circuito que não varia de forma senoidal. E com isso, um projetista pode fazer as especificações que ele precisa para um determinado projeto, considerando uma fonte de alimentação senoidal, e isso vai ser uma boa aproximação para o resultado que ele obteria em circuitos que não variam de forma senoidal. E se ele conseguir obter especificações satisfatórias para o projeto, considerando uma fonte senoidal, ele sabe que o circuito também vai responder de forma satisfatória a entradas que não são senoidais. Bom, fontes de tensão ou correntes senoidais, independentes ou dependentes, vão produzir uma tensão ou uma corrente que varia senoidalmente com o tempo. Aqui, ao longo desse curso, a gente sempre vai fazer análise considerando fontes de tensão e a gente também vai fazer análise considerando uma função cosseno para representar essa tensão, para representar a tensão dessa fonte. Apesar disso, considerações semelhantes poderiam ser feitas se a gente utilizasse a função seno e, além disso, essas mesmas considerações e essas mesmas observações também se aplicariam a fontes de correntes. Então, considerando que a gente tem uma fonte de tensão e que a gente vai usar a função cosseno para representar esse sinal, a gente pode dizer que a tensão V de uma fonte ela vai ser igual a Vm vezes cosseno de ômega t mais φ. E agora, vamos para o próximo slide ver o que significa cada uma dessas partes dessa função. Bom, então aqui a gente tem a função que representa a nossa tensão V e vamos falar de cada um dos parâmetros desse sinal de tensão V. Bom, para começar, vamos falar do período. O período, que a gente chama de T, é o intervalo de tempo que um ciclo demora para ocorrer. E ele é contado em segundos. Então, se a gente olhar aqui para essa figura aqui embaixo, isso aqui é um período. Depois de todos esses pontos terem passado, a gente vai recomeçar o mesmo sinal, vai ter a repetição da mesma forma de sinal. Então, o tempo que vai demorar para um ciclo inteiro se passar e ele se repetir é o que a gente chama de período. Frequência, que a gente representa por F, é o número de ciclos que ocorre em um período. E a unidade da frequência é Hertz. Um sinal cujo ciclo leva 1 segundo para ocorrer possui 1 Hz de frequência. E a frequência e o período se relacionam por essa fórmula. A gente diz que a frequência é igual a 1 dividido pelo período. E a frequência angular, que a gente chama de ômega, que é medida em radianos por segundo, é igual a 2 vezes π vezes f, ou 2π dividido por t, 2π dividido pelo período. Os outros parâmetros que a gente tem nesse sinal é esse Vm, que é a amplitude máxima, e vai ser esse valor aqui do meio da onda até o topo dessa onda, Vm, e o ângulo de fase, que é esse φ. Se esse φ for positivo, essa onda vai estar deslocada para a esquerda, e se esse φ for negativo, essa onda vai estar deslocada para a direita. Então, o que esse φ faz é nos dizer qual vai ser esse valor dessa onda no início
da marcação de tempo. Então, no tempo zero, qual vai ser o valor dessa onda? Isso vai ser dito por esse φ. Bom, uma outra característica importante quando a gente está falando de fontes senoidais é o valor eficaz dessa fonte. Aqui a gente vai se concentrar em como calcular esse valor. E mais na frente, quando a gente estiver falando de potência no capítulo 10, a gente vai entender melhor o que é que esse valor eficaz de uma fonte representa. Além disso, a gente vai desenvolver os nossos cálculos falando de tensão, mas seria um cálculo semelhante se a gente estivesse falando de uma fonte de corrente. E também a gente vai estar desenvolvendo esses cálculos pensando em um sinal periódico senoidal, mas se a gente tivesse outro sinal que também variasse periodicamente, mas que não fosse um sinal senoidal, apesar do desenvolvimento dos cálculos ser semelhante, a gente ia ter um resultado final diferente. Então, vamos ler o que esse slide está nos dizendo. A tensão eficaz, ou RMS, então a tensão eficaz também pode ser chamada de RMS, de um sinal periódico, é a raiz quadrada do valor médio da tensão ao quadrado. Então, vamos pegar a tensão V ao quadrado. E a gente quer saber qual é o valor médio dela. Então, como a gente tem um sinal que varia periodicamente, a gente pode somar todo esse sinal ao quadrado ao longo de um período e dividir por esse período de tempo. Então, a gente vai pegar esse V ao quadrado e dividir por t. E tirar a raiz desse valor. Bom, esse V, a gente vai substituir por esse V da fonte, que é essa função aqui. E por isso que eu disse que esse resultado que a gente vai obter, que essa equação que a gente vai obter para a tensão eficaz, se refere a uma fonte senoidal. Se a gente tivesse uma fonte periódica, mas que não variasse de forma senoidal, a gente ia pegar a função que ia representar essa fonte e colocar aqui no lugar desse V dessa fonte. Bom, então vamos lá. O valor VRMS vai ser a raiz de 1 sobre t, então esse t que a gente mostrou aqui, que é um período de tempo, da integral. Como a gente está somando todos os pontos ao longo de um período dessa tensão ao quadrado, a gente vai fazer a integral de um período t0, que vai ser o início desse período, até t0 mais t. Então, a gente vai estar integrando ao longo de um período de tempo inteiro, de Vm ao quadrado, cosseno ao quadrado de ômega t mais φ. Esse Vm ao quadrado cosseno ao quadrado de ômega t mais φ é esse V ao quadrado, é essa tensão ao quadrado. Bom, a gente pode jogar esse Vm ao quadrado para fora e substituir esse cosseno ao quadrado de ômega t mais φ por 1 meio mais cosseno de 2 ômega t mais 2φ dividido por 2, já que a gente tem que cosseno ao quadrado de x é igual a 1 mais cosseno de... Vou escrever esse cosseno aqui. Cosseno de 2x sobre 2. Bom, então integrando esse valor aqui, essa equação aqui, a gente vai obter essa equação. Então, a gente jogou esse 1 meio para fora, integral de 1 é t, mais integral de cosseno vezes 2 ômega t mais 2φ é igual a seno 2 ômega t mais 2φ dividido por 2 ômega. Bom, trouxe a equação que a gente tinha chegado no final do slide passado para cá e vamos continuar a desenvolver essa equação aqui.
Normalmente, quando a gente tem esse desenvolvimento de equação, eu coloco nos slides no vídeo para vocês pausarem e olharem com mais calma aí na casa de vocês. Mas como aqui a gente tem alguns detalhes de trigonometria, eu acho que talvez seja interessante a gente passar por esses detalhes juntos, para o caso de vocês quererem encontrar o valor RMS para outro sinal, para outra função de tensão ou de corrente, talvez seja interessante vocês saberem como passar por esses detalhes. Então, vamos continuar aqui o nosso desenvolvimento. Bom, então a gente vai ter aqui que VRMS é igual a raiz de 1 sobre t vezes Vm ao quadrado dividido por 2. Então, 1 sobre t vezes Vm ao quadrado dividido por 2. Aqui a gente tem o resultado da nossa integral e a gente vai precisar substituir os intervalos dessa integral. Então, aqui o intervalo superior e aqui o intervalo inferior. A gente vai pegar esse intervalo superior e substituir t por ele, depois fazer menos a substituição do intervalo inferior aqui dentro dessa equação outra vez. Então, começando, a gente tem primeiro aqui t, que a gente vai substituir por t0 mais t. Então, a gente tem t0 mais t mais, aqui dentro, seno de 2 ômega t0 mais t mais 2φ. Então, seno de 2 ômega t0 mais 2 ômega tζ mais 2φ dividido por 2 ômega. Menos t, que é t0, então menos t0, menos seno de 2 ômega t0 mais 2φ dividido por 2 ômega. Bom, vindo para a linha de baixo, a gente vai voltar com raiz de 1 sobre t vezes Vm ao quadrado dividido por 2. Aqui a gente tem t0 e aqui a gente tem menos t0. Então, corta, a gente vai ficar só com esse t. Então, a gente tem esse t mais esse valor aqui, dentro desse seno, a gente pode considerar como sendo um a mais b. E aí a gente pode usar aquela propriedade trigonométrica que nos diz que seno de a mais b é igual a seno a cosseno b mais seno b cosseno a. E a gente vai considerar que a é igual a 2 ômega t0 mais 2φ e que b é igual a 2 ômega t. Então, a gente vai ficar com seno de 2 ômega t0 mais 2φ vezes cosseno de ômega t mais seno de 2 ômega t vezes cosseno de 2 ômega t0 mais 2φ menos esse outro termo aqui, seno de 2 ômega t0 mais 2φ dividido por 2 ômega. E aqui a gente pode fazer a substituição desse ômega. A gente sabe que ômega é igual a 2πf. E a gente sabe que esse f é igual a 1 sobre t. Então, a gente tem que ômega é igual a 2π sobre t. T é o período, né? Então, a gente vai substituir esse ômega aqui e esse ômega aqui. Então, na linha de baixo, a gente vai ficar de novo com raiz de 1 sobre t vezes Vm ao quadrado sobre 2. Aí abre parênteses, t mais seno de 2 ômega t0 mais 2φ vezes cosseno de 2. E aí a gente faz a substituição. 2π sobre t vezes t mais seno de 2 vezes ômega, que é 2π sobre t, vezes t, vezes cosseno de 2 ômega t0 mais 2φ menos esse último termo, que é seno de 2 ômega t0 mais 2φ dividido por 2 ômega. Por que esse passo foi importante? Bom, aqui a gente vai ficar com cosseno de 4π. Se a gente lembrar do nosso círculo trigonométrico, a gente tem seno e a gente tem cosseno. Então, aqui, a gente vai ter 0π
1π, 2π, 3π, 4π. Então, o cosseno de 4π é igual a 1. Então, cosseno de 4π igual a 1, a gente vai substituir isso aqui por 1. E seno de 4π, porque aqui a gente também vai cortar até com t e vai ficar seno de 4π. Seno de 4π é igual a 0. Vamos olhar aqui para o nosso círculo trigonométrico. Seno de 4π é igual a 0. Então, esse termo todo aqui vai ficar como sendo 0. E aí, a gente vai poder escrever que VRMS é igual a raiz de 1 sobre t vezes Vm ao quadrado dividido por 2, abre parênteses, é t mais seno de 2 ômega T0 mais 2φ. Isso aqui tudo fica sendo 1. Então, 1, isso aqui tudo vai 0. Então, a gente nem coloca nada aqui. Dividido por 2 ômega menos esse termo aqui, que é seno de 2 ômega T0 mais 2φ dividido por 2 ômega. Isso aqui é igual a isso. São dois termos iguais. Então, a gente vai eliminar isso aqui. E a gente vai ficar com VRMS igual a raiz de 1 sobre t vezes Vm ao quadrado sobre 2 vezes t. Então, esse t aqui de dentro e esse t aqui de fora, Vm ao quadrado dividido por 2. A gente vai cortar t com t e a gente vai ficar com VRMS é igual a Vm dividido por raiz de 2. E é daí que vem aquela fórmula de tensão eficaz que provavelmente vocês já viram. Valor de tensão eficaz, quando a gente está falando de fontes senoidais, é igual ao valor de pico dividido por raiz de 2. Bom, agora que a gente já falou de uma fonte de sinal senoidal, sobre a função que representa essa fonte e sobre os parâmetros dessa função, vamos olhar para esse circuito aqui embaixo para começar a analisar a resposta senoidal. Bom, a gente tem esse VS, essa fonte de tensão VS, e é uma fonte de tensão senoidal. Então, a gente vai ter que VS é igual a Vm vezes cosseno de ômega t mais φ, igual a gente tinha antes. E aqui a gente tem essa chave que vai se fechar em t igual a 0, para a gente ter esse circuito em série com o resistor e com o indutor. E vamos somar as quedas e as elevações ao longo dessa malha. Então, a gente vai ter essa elevação aqui da fonte, vai ter a queda de tensão no resistor e a queda no indutor. Então, a gente pode dizer que essas duas quedas de tensão aqui, do resistor e do indutor, é igual à elevação de tensão VGS. Então, a gente vai dizer que L vezes dI dt, que é a queda de tensão no indutor, mais RI, que é a queda de tensão no resistor, é igual a essa elevação da fonte, Vm vezes cosseno de ômega t mais φ. Se a gente resolver essa equação aqui para I, a gente vai encontrar que a corrente I é igual a menos Vm dividido por raiz de R ao quadrado mais ômega ao quadrado vezes L ao quadrado vezes cosseno de φ menos θ vezes E elevado a menos R dividido por L vezes T mais Vm dividido por raiz de R ao quadrado mais ômega ao quadrado vezes L ao quadrado vezes cosseno de ômega t mais φ menos θ. Onde θ é um ângulo com tangente ômega L dividido por R. Bom, esse termo aqui, como a gente pode ver, ele tem esse E elevado a menos R dividido por L vezes T. Então, à medida que o tempo se passar, à medida que o tempo aumentar, esse termo aqui vai diminuindo até que num tempo infinito ele vai tender a zero. Então, esse termo dessa equação de I, a gente vai dizer que é a componente transitória, porque ao longo do tempo, quando o tempo for passando e o tempo estiver muito grande, esse termo vai ser infinitesimal. E esse outro termo aqui vai ser a componente
permanente. Então, é ela que vai dizer como o circuito vai se comportar quando ele estiver em regime permanente. Essa é a nossa resposta senoidal permanente. Bom, trouxe para cá essa equação, que é a componente permanente da resposta que a gente encontrou para aí no slide anterior. Bom, essa equação representa a resposta senoidal em regime permanente. Então, vamos dar uma analisada nela. A gente tem aqui um cosseno de ômega t mais φ menos θ. Então, a resposta no regime permanente é representada por uma função senoidal. Como a gente pode ver aqui, a frequência vai continuar sendo ômega. Então, a frequência dessa resposta ela vai ser igual à frequência do sinal da fonte. Ela só não vai ser igual se o nosso circuito tiver elementos não lineares. A amplitude máxima e o ângulo de fase do sinal da resposta normalmente vão ser diferentes. Aqui, no caso do circuito que a gente viu no slide anterior, a amplitude máxima da resposta senoidal no regime permanente vai ser igual a Vm dividido por raiz de r ao quadrado mais ômega ao quadrado dividido por L ao quadrado, sendo que a nossa fonte tinha amplitude máxima igual a Vm. E o ângulo de fase, que antes era φ, agora vai ser φ menos θ. Então, esse vai ser o ângulo de fase da corrente I no regime senoidal permanente. Então, a gente está vendo aqui que quando a gente tem circuitos que possuem apenas elementos lineares, a resposta no regime permanente vai ser representada pela mesma forma com a mesma frequência, e a gente só vai precisar encontrar quem é a amplitude máxima e quem é a fase. E isso vai conseguir nos dar uma intuição da motivação da gente usar fasores, que vai ser o tema do nosso próximo vídeo. Mas, por enquanto, a gente vai fazer só um exercício para recapitular o que a gente viu até agora, para poder encerrar o nosso vídeo. Então, vamos fazer o exemplo 9.1, vamos ler o enunciado. Uma corrente senoidal tem uma amplitude máxima de 20 amperes. A corrente passa por um ciclo completo em 1 milissegundo. O valor da corrente em t igual a zero é 10 amperes. A. Qual é a frequência da corrente em hertz? B. Qual é a frequência em radianos por segundo? C. Escreva a expressão para I de t usando a função cosseno. Expresse φ em graus. E D. Qual é o valor RMS da corrente? Bom, vamos começar por qual é a frequência da corrente em hertz. Bom, o enunciado nos diz que a corrente passa por um ciclo completo em 1 milissegundo. Se ela passa por um ciclo completo em 1 milissegundo, o período dessa corrente vai ser de 1 milissegundo. 1 milissegundo é igual a 10 elevado a menos 3 segundos. Então, o período dessa corrente é igual a 10 elevado a menos 3 segundos. Como a frequência é igual a 1 dividido pelo período, a frequência vai ser igual a 1 dividido por 10 elevado a menos 3, que é igual a 1000 Hz. Letra B, qual é a frequência em radianos por segundo? A frequência em radianos por segundo é igual à frequência angular, que é igual a 2πf. F a gente calculou na letra A. Então, o ômega vai ser igual a 2π vezes 1000, que é igual a 2000 π radianos por segundo. Letra C, escreva a expressão para I de t usando a função cosseno. Expresse φ em graus. Bom, a gente sabe que a expressão para I de t, considerando que a gente vai usar uma função cossenoidal, vai ser I de t igual Im, que é a amplitude máxima da corrente, vezes cosseno de ômega t mais φ. E M, como a gente disse, a amplitude máxima da corrente. Aqui no enunciado, a gente tem que a corrente senoidal
vai ter que essa corrente senoidal desse exemplo vai ter uma amplitude máxima de 20 amperes. Então, IM vai ser igual a 20 vezes cosseno de ômega t mais φ. Ômega é igual a 2.000 π radianos por segundo que a gente calculou na letra B. Então, a gente vai ter 2.000 π vezes t mais φ. Quem é φ? Lembra que a gente falou lá atrás que φ vai determinar o valor da tensão ou o valor da corrente, que φ vai determinar o valor da nossa função no instante em que a gente começar a contar o tempo? Bom, aqui no enunciado, a gente tem que a corrente em t igual a zero vai ser igual a 10 amperes. Então, a gente pode dizer que esse I de t, quando t for igual a zero, vai ser igual a 10. Então, a gente vai ter que 10 é igual a 20 vezes cosseno de 2.000 π vezes t é igual a zero, mais φ. Então, multiplicar 2.000 π por zero, isso aqui vai ser igual a zero. A gente vai ficar com 10 igual a cosseno de φ. 10 dividido por 20 é 0,5, então 0,5 é igual a cosseno de φ. O cosseno de qual ângulo é igual a 0,5? Bom, cosseno de 60 graus é igual a 0,5, então φ é igual a 60 graus. E com isso, a gente vai ter que I de t vai ser igual a 20 vezes cosseno vezes 2.000 π vezes t mais 60 graus. E essa função está em amperes. E uma coisa interessante da gente observar aqui, interessante e importante, é que a gente tem que o nosso φ foi encontrado em graus. Então, a gente tem φ igual a 60 graus. E a gente tem ômega, que a gente encontrou lá na letra B, em radianos. Então, ômega t está em radianos. E a gente não pode somar radiano com grau. Então, e normalmente, essa função de I, a função de tensão, vai ser dada dessa forma, com ômega t em radianos e o ângulo de fase em graus. E aí, o que a gente faz é converter ômega t de radiano para grau para poder somar com o ôngulo de fase. E aí, a gente só vai precisar lembrar que π radiano é igual a 180 graus. Vamos escrever isso direito aqui, porque isso é importante. Então, é igual a 180 graus. E aí, com essa relação aqui, vocês fazem regra de 3 e podem transformar de radiano para graus da forma como vocês precisarem. Bom, e por último, qual é o valor RMS da corrente? Lembra que a gente calculou aquela fórmula para ver RMS igual ao valor máximo de V dividido por raiz de 2? Bom, essa fórmula também vale para a corrente, ela vale para qualquer sinal senoidal. Se o sinal fosse periódico, mas não fosse senoidal, a fórmula não seria essa. Mas como é uma corrente senoidal, a gente vai usar exatamente a mesma fórmula e a gente vai dizer que o valor RMS da corrente vai ser igual ao valor máximo da corrente dividido por raiz de 2. O valor máximo da corrente é 20 dividido por raiz de 2. É igual a 14,14 amperes. Bom, como eu disse, a gente fica por aqui. E a gente vai voltar no próximo vídeo falando de fasores para continuar a nossa análise do regime permanente senoidal.